Ter o Diablo 2 Resurrect aqui pelo Switch é sempre uma grande dose de nostalgia, pois na minha adolescência eu joguei ele assim. Então, jogar ele no portátil pra cima e pra baixo nessa qualidade gráfica dessa remasterização é incrível. Então, se você está procurando um RPG isométrico para explorar cavernas, vales e até as profundezas do inferno para matar e pilhar, Diablo é com certeza a escolha certa para você. Contudo, muitas dúvidas devem surgir. Como está a performance desse jogo por aqui no Switch, principalmente com a tela cheia de inimigos próximo do final do jogo, como estão os servidores atualmente, já que no começo esse jogo enfrentou problemas graves que impossibilitaram muitos até mesmo de entrar na sala para jogar, além de contar mais detalhes, como a quantidade de jogadores online, como esse game está se comportando no modo portátil e até mesmo a visão básica sobre o que se trata esse jogo, já que nem todos viveram nos anos 2000 jogando esse game no PC e agora querem saber se vale a pena para o Switch, além de te falar o preço que paguei nele e o custo-benefício que esse jogo pode se tornar para você. Eu vou ser objetivo e direto ao ponto, pois o meu objetivo é te ajudar com informações para você decidir se esse jogo vale ou não para você. Então, vamos juntos pilhando e batendo no coisa ruim. Vem comigo! Primeiro, deixa eu conversar com quem não conhece a série Diablo. Aqui temos um RPG isométrico, que são esses que temos a visão por cima do mapa, com o nosso personagem no centro da câmera. Temos como objetivo expurgar o mal chamado de Diablo, escolher uma das classes disponíveis, cada uma com suas habilidades e características únicas de combate, para explorar mapas abertos criados de forma procedural, masmorras e diversos cenários do RPG voltado ao terror, com ciclos repetitivos de matar, pilhar itens, ficar mais forte e reiniciar o ciclo com inimigos cada vez mais fortes. Acredito ser essa a definição mais bruta e objetiva de Diablo, que está nessa série desde o primeiro jogo até hoje. Mas em Diablo 2, tivemos pontos que nem mesmo o terceiro jogo da série conseguiu trazer para a alegria dos fãs, pois aqui temos um clima mais sombrio, uma história linear e muito bem contada, além de uma variedade de cenários excelentes para a série. Diablo 2 foi lançado originalmente nos anos 2000 e só tivemos o Diablo 3 em 2012. Então, nesses 12 anos, Diablo 2 conseguiu se manter relevante com aspectos que fizeram o Diablo 2 Resurrect, lançado em 2021, um game imperdível para os fãs do gênero de RPG com ciclos repetitivos. Mas para não te alongar com elogios ao remaster, que está incrível, basta ver cenas como essa aqui, onde podemos ver o passado e o futuro. Deixa eu te falar sobre o tempo de jogo aqui no Diablo e como ele pode durar centenas de horas no seu Switch. Diablo 2 não é um jogo para você zerar por conta da narrativa, por mais incrível que ela seja, com cenas cinemáticas, roteiro e uma dublagem fantástica. Que abrindo esse parênteses, que dublagem, pessoal! Existe um trabalho único de dublagem nesse jogo, sendo até mesmo um ponto positivo desse jogo por aqui, por não termos tantos jogos localizados dessa forma no Nintendo Switch. Então, se busca um jogo em português do Brasil, com texto e até vozes de dubladores famosos, Diablo 2 é para você. Mas, fechando parênteses, Diablo 2 é um jogo para quem deseja repetir a história diversas vezes, pois almeja o nível máximo do seu personagem, quer itens difíceis de conseguir por drop dos inimigos ou por combinações feitas no baú Horádrico, que é um item no jogo que combina itens para conseguir outros, fazendo assim o foco do jogo ser conseguir superar inimigos sempre mais fortes, pois esses te dão experiências e melhores recompensas, tornando a história, depois da primeira vez que concluir o jogo, se tornar um mero pano de fundo em busca do seu objetivo maior, que é colocar o seu nome no topo das temporadas, que aqui é a sacada de mestre que a Blizzard encontrou para tornar um jogo de campanha individual numa competição coletiva entre jogadores online, onde fica no topo da temporada os jogadores que acumularem mais experiências, e para isso precisam ser fortes, com as melhores combinações de itens e construções de habilidades, para enfrentar os desafios da dificuldade máxima do jogo. E essas temporadas são ciclos fechados, têm data de início e data de término, inserindo novos itens e alterando itens já existentes para tornar a competição atrativa para quem já está há anos jogando Diablo 2 ou para quem comprou o jogo agora e deseja participar da brincadeira. Agora, vamos falar da parte técnica do jogo aqui no Switch.
O jogo está rodando a 720p no modo portátil e 900p na dock, frequentemente a 30 FPS, tendo leves quedas mais para frente, dependendo do personagem e da quantidade de habilidades ativas em tela. Mas tecnicamente, temos um remaster similar às versões dos outros consoles, perdendo no FPS, que nas demais está a 60 FPS, e na resolução, aliada com as texturas, que está maior nos demais. Mas nada que tire o brilho de termos um jogo com gameplay quase infinito num portátil, pois é aqui que o jogo brilha. Jogá-lo em modo portátil é incrível. Visualmente, o game é ideal na tela do Switch. Temos textos legíveis e no tamanho ideal para a telinha, além de, lógico, a dublagem que está por aqui, sendo um ponto alto que te faz jogar com fones de ouvido para curtir as falas dos personagens. No modo portátil, o jogo apresenta até mesmo menores incidências de quedas de frames, mostrando estar otimizado melhor dessa forma, sendo ideal para quem tem um Switch Lite ou joga bastante no modo portátil no modelo que for de Switch. Ainda na parte técnica, o jogo tem cross-save, pois basta conectar sua conta da Blizzard à sua conta do Nintendo Switch, que você poderá jogar com o mesmo personagem aqui no portátil e depois em outro console se tiver comprado o jogo por lá também. Infelizmente não tem crossplay, não permitindo que você jogue online com seus amigos de videogames diferentes. Então, jogadores no Switch somente jogarão com outros jogadores que estiverem por aqui também. E agora, vamos falar dos servidores, que foram caóticos no lançamento do jogo e fizeram muitos se afastarem desse game. Você tem duas formas de jogar Diablo 2. Uma é offline, sem conexão com a internet, onde o jogo salva o seu progresso no videogame, você jogará sozinho toda a campanha, não participará da temporada que estiver acontecendo e terá uma progressão no seu ritmo em qualquer lugar, explorando os mapas do jogo e mantendo eles salvos conforme for descobrindo eles. Valendo citar que um personagem offline não poderá no futuro jogar online com outros, mesmo que algum amigo te chame para jogar online. Você precisará criar um personagem online para conseguir jogar com ele, diferente do Diablo 3, onde um personagem poderia ser offline ou online. O outro modo de jogar é online, onde seu personagem fica salvo nos servidores da Blizzard, permitindo o cruzamento de salvamento, exige que você entre na fila dos servidores toda vez, mas felizmente hoje em dia é uma mera formalidade, os servidores não estão com filas, sempre você irá demorar o tempo padrão para se conectar a essa conexão online. Está até estável, com raros momentos que você verá estabilidade, que às vezes vão até lhe confundir com um possível travamento, mas não passará de um deslize do servidor. Hoje os servidores da Blizzard para o Diablo 2 no Switch estão confortáveis. Em todos os meus momentos que reservei para jogar, achei jogadores presentes no jogo com salas criadas que não dependiam da conexão deles, fugindo do padrão atual do P2P, que faz um jogador dono da sala sustentar o game. Aqui temos servidores bons, que não são impecáveis ou perfeitos, te trazendo algumas desconexões, que aqui infelizmente faz parte dessa jogatina online, mas que vão lhe causar frustrações, pois se você for desconectado do servidor, tenho que te dizer que todo o progresso do mapa será perdido, já que a exploração da área volta à etapa 0 se você entrar em outra sala do servidor. Então, fique atento à sua conexão antes de jogar online, pois jogar com uma internet ruim será mais frustrante do que você imagina. Eu paguei R$ 65,50 na promoção de dezembro desse ano de 2022 na eShop da Nintendo. Um valor que considero incrível para a jogabilidade quase infinita, que é sustentada por temporadas online, em servidores dedicados que, dependendo da sua internet, hoje estão tranquilas. Temos aqui um presente para os fãs saudosistas do Diablo 2, mas também um dos games portáteis com maiores longevidades para os donos do Switch. Se você é fã de RPG, com ciclos repetitivos de dificuldade numa curva muito bem feita, considere Diablo 2 para você. Agora, se você prefere uma narrativa envolvente, reviravoltas e dezenas de missões paralelas que prolongam a vida útil do jogo sem lhe colocar num ciclo repetitivo, acredito que Diablo 2 não seja para você. Aproveita e me diz aí, Diablo 2 Resurrect é ou não para você? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu mesmo volto por aqui para ler e bater esse papo com você, além de somar com outros jogadores de Switch que podem ver o seu ponto de vista sobre o jogo, assim como eu fiz. Inclusive, eu vou ficando por aqui. Quero te agradecer pelo tempo que passamos juntos. Torço que tudo que trouxe para você aqui te ajude a decidir por conta própria se o Diablo 2 vale ou não para você. Eu confesso que estou me divertindo muito, até além do que imaginava.
pretendo ficar por aqui ainda e quem sabe eu não te encontre online nos servidores do jogo, não é mesmo? Vou também te deixar passando na tela outros 2 vídeos do canal. Já deve até ter percebido eles, mas eles estão aí porque vão te ajudar ainda mais a aproveitar o seu Nintendo Switch ao máximo. Abração e até mais!